Amém, igreja. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Casa do Senhor cheia. Amém. É uma bênção. Faz tremer um bocadinho a mão, mas com o Espírito Santo isto passa. Amém. Quando o pastor André me pediu para vir aqui de manhã e trazer uma palavra sobre o ir, sobre as missões, para mim é um pouco desafiante, porque grande parte da minha vida, quando eu ouvia falar, ou um pastor vinha falar sobre missões, eu quase desligava a minha cabeça, o meu cérebro, porque eu pensei, isto não é para mim. Isto há de ser para alguém, há de ser para um missionário, há de ser para alguém que vai lá para a África ou para algum canto do mundo para pregar o Evangelho. Mas à medida que o Senhor é engraçado, vem trabalhar no meu coração, e o que eu gostava que pudéssemos ver hoje de manhã, à luz das Escrituras, é que a missão não é apenas para indivíduos específicos, a missão é para todo aquele que crê em Jesus. Amém? E eu tenho vindo a amar cada vez mais o nome da nossa igreja, Igreja em Missão na Cidade. Amém? Umas palmas ali. Porque quebra precisamente este preconceito de que a missão é algo distante. Não, a missão é aqui na cidade. Pode ser chamado para ir para a Ásia, para a África, mas há uma missão aqui, há uma missão perto que Deus nos chama a cumprir. Então o meu desejo é que da próxima vez que a gente ouça falar sobre missões, ouça a palavra missionário, a gente quase que não desligue, mas que abrace isso e entenda que de facto existe uma missão e de que essa missão é para todos. Amém? E então, para começar, eu gostava de que... Tem que ter palavra, né? Então vamos à Bíblia. Vamos abrir em Mateus e vamos ler as palavras do nosso Senhor no Mateus, no capítulo 28, quando vemos Jesus já ressurreto a enviar os seus discípulos, a enviar os apóstolos e a comissioná-los nesta missão. E então Mateus, no capítulo 28, versículo 18, diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis estou com vocês todos os dias até ao fim dos tempos. Então, o que é Desculpem. O que é esta missão? Bem, nesta passagem nós encontramos dois verbos. Encontramos o verbo ir e o verbo fazer, certo? Vão e façam. E o ir é bastante simples de entender, não é? Ir quer dizer tipo sair do meu lugar e ir nesta direção daqueles que ainda não conhecem Jesus. Mas o que eu quero que a gente entenda hoje é que o ir, como vimos no início, o ir não necessariamente quer dizer ir para algum lugar distante. O ir quer dizer sair simplesmente da tua bolha, do teu círculo, e ir ter com aqueles que ainda não conhecem Jesus. Porque não é só no outro lado do mundo que as pessoas precisam de Jesus. É no nosso trabalho, é na nossa escola. E essa área eu não vou conseguir alcançar. Essa área o pastor André não vai conseguir alcançar. Só tu consegues alcançar essa área. E então é chamado a ir aí sim. Então o que importa não é tanto a localização para onde tu vais, é esse movimento do teu coração em direção àqueles que ainda não conhecem Jesus. Amém? Mas não termina aí. O ser missionário não é apenas ir. Eu sinto que às vezes a gente pensa, o missionário vai. Nem tem noção do que é que ele vai fazer, só vai. O missionário vai, mas o que é que ele vai fazer? E aqui, na segunda parte desta passagem, o Senhor Jesus ensina-nos e diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Vamos fazer discípulos. E eu sinto que às vezes, eu pelo menos grande parte da minha vida vivi um bocado confuso com essa ideia daquilo que eu sou chamado a fazer, porque eu não tinha noção do que é fazer discípulos. Lembro-me uma vez que temos aqui uma reunião de adoração e um pastor apontou-me assim o dedo. Sabem aqueles pastores apontam assim o dedo e quantos discípulos é que tu já fizeste? Eu fiquei, ia bem. Não faço a mínima ideia de ser tão honesto, mas a questão é isso, eu não sabia o que era um discípulo, eu não sabia o que era fazer discípulo. E a gente cria essa ideia na nossa cabeça, mas eu amo Jesus por isso, porque Ele é simples, Ele é humilde e Ele não mistifica estas ideias do que é que Ele quer que a gente faça. E Ele diz-nos simplesmente o que é discipular, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. Então discipular é isso, é aproximar alguém de Jesus, é ensinar os seus ensinamentos, viver como Jesus vive. E quando a gente entende isso, começamos a quebrar essas barreiras. Agora o ponto fulcral, ou o ponto principal é: nós não vamos conseguir discipular enquanto nós primeiro não fomos discípulos. Amém? É por isso que temos vindo a ouvir
estes domingos, desde o retiro da igreja, que a gente nunca vai conseguir estar a viver algo, seja na cidade, seja na igreja, seja nas nações, que nós não estejamos primeiro a viver no nosso coração. Precisamos entender que Deus nunca nos vai chamar para ir às nações enquanto o nosso coração não for um coração que vai. Então, se calhar hoje de manhã, isto foi algo que Deus também teve de falar bastante ao meu coração, é que Ele não está tão interessado naquilo que tu fazes, Ele está muito mais interessado onde está o teu coração. Então, se calhar hoje de manhã o chamado de Deus para ti não é a ir, se calhar o chamado de Deus para ti hoje é a voltar. A voltar para o coração dEle. Voltar ao caminho do discipulado. Voltar a entender, será que eu sou um discípulo de Jesus? Ou será que eu apenas creio em Jesus? Que a gente possa ter essa certeza, que a gente possa ter a certeza que estamos a ser discipulados por Jesus e em torno aí sim fazer verdadeiros discípulos deles. Mas quando entendemos isso, quando entendemos que de facto estamos a viver com Jesus e que Ele nos chama a fazer discípulos, deixa essa questão que é, então porquê é que eu não estou a viver esta missão? Eu não estou a falar de ir para o outro lado, estou a falar da missão de fazer discípulos. E como vimos antes, se calhar pode ser esta questão de que a gente não tem bem noção do que é que a missão é, ou é algo confuso para nós, ou pode ser se calhar que a gente tem a noção, mas simplesmente não quer fazer, não é prioridade para nós. Ou que eu acredito também, e o Senhor veio falar muito ao meu coração, se calhar tu tens noção e tu queres, mas tu achas que Deus não te iria chamar a ti. Dizes, isso é para quem é ali aquele super crente. Isso é para o pastor, isso é para o missionário, isso é para quem tem a vida toda organizada. Deixa-me dar-te um encorajamento agora, pessoal. Graças a Deus que não é para quem tem a vida toda orientada, quem não luta com pecado, porque eu estou aqui. Amém? Não tem a ver com isso, não tem a ver com quem tu és, tem a ver com quem Ele é e aquilo que Ele pode fazer através de ti. E então eu gostava que pudéssemos ver um exemplo bíblico disto, esta narrativa em ação, em Êxodo, no capítulo 3, e vamos ver quando Deus chama Moisés. E em Êxodo, no capítulo 3, vamos ler apenas 3 versículos, depois podem ler o resto do capítulo em casa. Então no versículo 1 do capítulo 3 diz assim, Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horeb, o monte de Deus, e ali o anjo do Senhor lhe apareceu, numa chama de fogo, no meio de uma sarça, um arbusto, e Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Descemos para o versículo 10, onde vemos Deus a falar, e Deus diz, vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. E há algumas coisas importantes que eu quero que retiremos deste texto, à medida que avançamos sobre este chamado de Deus. Quando pensamos em Moisés, quem é que vem à nossa mente? Aquele homem que falou com a vara, bateu no chão e o mar vermelho dividiu-se, escreveu 5 livros da Bíblia, a lei mosaica, este pai da fé, não é? Claro que Deus o ia chamar, meu, como não? Agora o que eu quero que reparemos é que quem é que Moisés verdadeiramente era quando Deus o chamou? No versículo 1 nós vemos, Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Então, mano, Moisés não era este supra-sumo do Evangelho, este super-herói. Mano, era um pastor de ovelhas. Ele estava a fazer o seu trabalho no campo, literalmente, e aparece Deus aí, num arbusto, e é aí que Deus o chama. Então, antes que nós comecemos a colocar rótulos sobre não, Deus não vai chamar, se eu for isto ou aquilo, quero que a gente entenda que Deus chama pessoas simples. Mas era um pastor de ovelhas, ele não era este mestre teológico, Deus não o foi chamar ao seminário teológico da altura, não, eu vou buscar um homem de Deus. Não, ele foi ao meio do campo, onde ele estava a apacentar ovelhas. Quer que tu entendas é isso, é que é no meio da simplicidade que Deus te vai chamar, e é no meio da simplicidade que Deus usa as pessoas. Não é à toa que Jesus nasceu numa manjedoura, não é à toa que os primeiros discípulos e apóstolos de Jesus eram o quê? Eram pescadores, não eram professores missionários, mas se calhar nem sabiam ler, era o mais provável. E é essas pessoas que ele usou para te mostrar verdades grandes e para fazer maravilhas no mundo. Então, primeiro, Deus chama pessoas simples. E eu gosto de imaginar que para Moisés tipo, era só mais uma quarta-feira, ele estava a sair para o trabalho, eu vou apacentar as ovelhas do meu sogro e de repente aparece Deus
ali no meio de uma sarça. Eu aposto que ele não estava à espera disto. Então o segundo ponto é que Deus chama pessoas ocupadas. Porque Moisés não estava à toa, não estava à espera ali debaixo à sombra da árvore, à espera que Deus viesse ter com ele. Ele estava a trabalhar, estava no seu ofício, estava provavelmente a prover para a família dele, que era pastor, né? Então ele tinha um ofício, ele não era malandro, estava a trabalhar. O que é que eu digo isto? Que a gente não se pode confundir que Deus só nos vai chamar quando a gente tiver a vida toda orientada. Eu estou na faculdade, agora eu não consigo, mas daqui a 2 anos eu termino a tese e aí eu tenho tempo e aí Deus vai me chamar. Ou então eu estou a trabalhar e agora eu não tenho tempo. Mano, se soubesses, mas aí eu vou-me reformar daqui a uns 5 anos para alguns, 20 para outros. Mas aí quando eu me reformar, eu vou ter tempo. Mano, e a gente passa uma vida inteira e deixa passar as oportunidades que Deus nos dá para servir na missão dele. E eu amo o que o pastor Jeff disse há 3 semanas e ficou comigo. A gente não pode estar à espera de circunstâncias perfeitas para servir a Deus, porque Ele não usa a perfeição em nós. Ele não está à procura de perfeição em ti. Ele está à procura de um coração disponível. Então é isso, meu. Não tem a ver com as circunstâncias externas. Tem a ver de onde é que está o teu coração. Isso leva-me ao meu terceiro ponto, que é a ver com o coração, que Deus chama pessoas pecadoras. E calma lá, eu não estou a dizer que tu tens de estar a pecar para que Deus te chame, mas eu quero que a gente... Amém? Obrigado. Mas eu quero que a gente veja onde estava o coração de Moisés nesta altura. Onde é que ele estava primeiro? Onde é que ele estava geograficamente? Moisés. Lemos lá no versículo 1. Estava em Midian. Porquê é que ele estava em Midian? Sendo que cresceu no Egito, vivia no Egito. Porquê é que ele foi para Midian? Se a gente ler no capítulo 2, se não me engano, um pouco mais atrás, ele tinha matado um homem. Ele tinha matado um Egito e deu à sola com medo que o apanhassem, provavelmente o matassem também. Então ele era fugido. E a gente tem esta ideia, o Moisés, o homem santo. Mano, à vista do mundo, Moisés era um assassino. Era isso quem ele era. Mas a questão é que, e é isso que eu queria dizer, não é a questão de que, ou melhor, desculpem, independentemente do nosso pecado, é isso que eu queria dizer, independentemente do nosso pecado, Deus ainda assim te pode usar. Amém? Independentemente do nosso pecado, Deus ainda assim te pode usar. E Moisés lutava com isto, ele tinha consciência disso. Tanto que no versículo 11, quando depois deste chamado de Deus, vemos as palavras de Moisés, que ele vira-se para Deus e disse: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? E eu na altura pensei, mano, Moisés está calado, Deus está-te a chamar, vai só. Mas a questão é que, pensando bem, ele tinha todo o direito de estar a fazer estas perguntas. Eu sou um homem simples, Deus. Nós vemos no capítulo 4 que ele tinha algum problema de fala. Nem sequer consigo falar direito. Identifico-me aí. Também fico um bocado nervoso a falar. Estás-me a pedir a mim para ir falar, meu? Ainda por cima, tu sabes quem é que eu sou? Sabes o que é que eu fiz no Egito? Estás-me a pedir para voltar para lá? E se calhar tu estás aqui hoje de manhã e estás a pensar igual. Este gajo aqui a falar, meu, mas tu não sabes a minha vida. Não sabes o meu trabalho, eu tenho trabalho até ao cabelo, meu. Ou não tenho dinheiro, ou então tu não sabes os pecados com os quais eu luto. Reparem na resposta de Deus, no versículo 12. Deus lhe respondeu: eu serei contigo. Não tinha de falar mais nada. Porque isto muda tudo. Quando a gente entende que não se trata de quem eu sou, não se trata das minhas capacidades, não se trata do meu dinheiro, trata-se de quem é por mim e daquilo que Ele é capaz de fazer por mim. Amém? E nós precisamos entender isso, porque só é aí que a gente vai viver capacitados para viver a missão de Deus. Quando entendemos que este eu serei contigo, de Êxodo 3, é o mesmo. Como é que acaba Mateus 28? Eis que estou com vocês todos os dias até ao fim do tempo. É o mesmo Deus, a mesma promessa. Tu vais, mas eu vou ser contigo. É a única maneira que funciona, não adianta. E é quando a gente entende isso que verdadeiramente entramos com confiança no serviço de Deus e vivemos a missão que Ele tem para nós. Eu gostava de entrar neste tema, no tempo de oração. Chamo o pastor André e o grupo de louvor, porque não adianta a gente ouvir o Evangelho e depois ficar no nosso lugar. O Evangelho requer uma resposta. E se calhar tu hoje de manhã estás a ouvir e se calhar tiveste uma percepção nova do que é a missão de Deus. E se calhar hoje para ti é o dia em que tu afirmas esse compromisso.
Estou a dizer que tens de ir com aqueles malucos que vão para a Austrália, para a Malásia, ok? Não tens de ser com essas pessoas, ok? Podes começar no teu trabalho, podes começar na tua escola, a viver esse ir de Deus, a viver essa missão. E eu oro que o Senhor nos relembre disso, que quebre o nosso coração cada dia para que exista esta missão a qual somos chamados. Quebre o nosso coração para que possamos entender que há N pessoas lá fora que não têm esta confiança de quem Jesus é. E que não só isso, que não nos relembre de que somos chamados para esta missão, mas que nos relembre que Ele é connosco, que não se trata se tu és capaz, ou deixas de ser capaz, ou fazes, ou deixas de fazer. Trata-se de quem é por ti e daquilo que Ele é capaz de fazer por ti. Amém? Vamos orar, igreja. Senhor Deus, eu agradeço, Pai. Eu agradeço por esta manhã, Pai. Eu agradeço por esta igreja em missão, Pai. Eu agradeço por aquilo que tens colocado nos nossos corações, Pai. Eu agradeço porque, em primeiro, Tu foste um Deus em missão que veio até nós, Senhor Jesus. Eu te agradeço, Pai, pelo Teu coração que teve compaixão de nós, Senhor. Senhor, dá-nos essa compaixão também para aqueles que ainda não Te conhecem, Pai. Ajuda-nos, Senhor. Sabemos que sem Ti não conseguimos, Pai. Mas sabemos que a Tua promessa é: eu serei contigo até ao fim dos tempos. Te agradecemos por isso, Senhor. Vem e quebra o nosso coração, Senhor. É uma honra poder servir-te a Ti, Senhor. Obrigado, Jesus. Vem ser connosco, dirige este tempo, Espírito Santo. No Teu nome santo, Jesus. Amém. Igreja, o que o Fernando acabou de pregar pode parecer muito simples.